Livro dos Espíritos, as leis morais. Livro 3º, capítulo 2, Lei de adoração. Sacrifícios. Questão 669. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade, como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte de bondade. Entre os povos primitivos, a matéria se impõe sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido neles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo sua crença falsa, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Não há dúvida quanto a isso. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua fonte num sentimento de crueldade? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vide Abraão. Depois os homens deles abusaram, imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Questão 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Não, jamais, mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esse sacrifício, que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material, mas pelo livre-arbítrio eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora não o fizesse menos para satisfazer suas paixões. Questão 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus aqueles que não compartilham de suas crenças pareceria ter a mesma origem que aqueles que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? Eles são levados pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que disse que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus.
tenha ele um nome ou tenha outro, porque lhes fazem uma guerra de extermínio, porque sua religião é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos. Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando ides a dar de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar lhes fazer conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, porque querereis que estranhos vos cresçam sob palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Questão 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Eu já vos respondi dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria, evidentemente, mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas, como já vô-lo dissemos e o repetimos sempre. A prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que podereis lhe fazer. Repito que a intenção é tudo que fato nada. Questão 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, as consagrando ao alívio daqueles a quem falta necessidade? Nesse caso, o sacrifício dos animais feito com um fim útil não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa se consagrar aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrar. Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para lhe pedir, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve se interessar mais pela forma que pelo fundo.